E aí, diante de todo esse cenário, a gente deve ter muito crescimento, tá? Só para vocês terem uma ideia, o mundo estima-se que a gente chegue a uma população de 10 bilhões de pessoas em 2050. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agro é alimentos e alimentos são destinados a pessoas, né? E quanto mais pessoas, mais alimento é necessário. Desse crescimento populacional, grande parte da oferta para suprir esse crescimento populacional deve vir do Brasil. E aí, essa é uma estimativa que a gente tem, que até a safra 2026-2027, o Brasil deve ter um crescimento na sua produção de grãos de 40%, né? E aí a pessoa pode falar, pô, grãos, o que isso se reflete? Isso se reflete não só nas empresas do agro, mas também aquelas que são suporte. Então, empresas que vendem caminhões se beneficiam desse movimento. A gente tem uma malha rodoviária, tem que lembrar disso. Empresas que também fazem o transporte ferroviário se beneficiam desse movimento. Máquinas agrícolas. Exato. A Vamos tem uma linha importante de sua receita lá em aluguel de máquinas agrícolas. Exato. Então, acaba que a gente tem o agro puxando muito forte o Brasil e vários segmentos se beneficiando desse crescimento também. E que não é um crescimento pequeno, né? A gente é um dos principais players globais de produção de grãos, tá? E o principal player crescer 41% é muita coisa, né? Lembrando que a gente, em números absolutos, é um dos principais. Não é um player pequeno que vai dobrar, né? É um player gigantesco que vai crescer 40% e muito mais do que todos os demais. Você acha que esse crescimento vai vir independente de quem ganha a eleição? Porque eu acho que isso aqui é uma pergunta relevante que as pessoas podem ter. Eu acho sim. Eu acho que o crescimento do agro está contratado. Eu acho que a força da frente parlamentar agropecuária ela é suficiente para poder que nós tenhamos, por exemplo, um novo ministro da Agricultura ou ministra da Agricultura forte. É só lembrar, né, que nós tivemos, por exemplo, o ministro Roberto Rodrigues como ministro da Agricultura num governo de esquerda. E foi um dos melhores governos da história do Brasil. Então, não estou fazendo juízo de valor de A nem de B, mas só dizendo que a força do produtor rural brasileiro, a força da frente parlamentar agropecuária e a necessidade de importação de alimentos do mundo, a força do Brasil é suficiente para a gente garantir essa contínua liderança do Brasil nos próximos anos, independente do resultado das eleições. A bancada ruralista ela tem um fator de decisão muito grande perante o ministro da Agricultura, certo? Tem. A ex-ministra da Agricultura, eleita agora senadora, né? A ministra Tereza Cristina, eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul, que foi secretária de Agricultura de Mato Grosso do Sul, foi deputada federal e foi ministra, ela é um processo de indicação da Frente Parlamentar Agropecuária, que é a antiga bancada ruralista. Então, é a bancada que tem muita força, e é a maior bancada. E ela reúne parlamentares, né, de esquerda e de direita, que estão lá discutindo. Tem mais de 200 parlamentares, dos quase 600, considerando os deputados federais com os senadores. Então, quase um terço da bancada é ligada ao campo brasileiro. Então, por isso que eu acho que pouco provável que quem quer que seja eleito consiga dar canelada no agro. Não vai conseguir, porque um terço do Congresso vai estar contra. E você mexe nos pequenos e grandes, né? Porque a gente também tem que lembrar que tem muita produtividade, propriedades rurais que são familiares, né? Principalmente lá no Rio Grande do Sul, que é a minha região, tem muitas famílias que acabam por subsistir do agro, são propriedades rurais menores, de menor tamanho, e que também são representadas lá no Congresso e no Senado. Então, queria voltar aqui também para a questão de macrofatores. A gente, como analista, a gente gosta de olhar questões estruturais, né, que justifiquem esse crescimento que está contratado, que o Tassiano até já comentou. E para nós é bastante claro 2 pontos. O primeiro eu já comentei, que é o aumento da população global, tá? E esse aumento da população global, ele já está contratado. Ele deve vir principalmente da Ásia, onde não se tem tanta região para se plantar, para fazer o plantio, tá? E aí até eu já comentei, né? Até 2050, espera-se que essa população chegue a 10 bilhões de pessoas, que é muita coisa. Antigamente, a gente tinha até o Thomas Malthus falou lá da questão de vai faltar alimentos no mundo. No fim, não faltou e não vai faltar. E essa produção de alimentos adicional deve vir do Brasil. Então, o Brasil está muito bem posicionado para absorver todo esse crescimento e esse aumento da demanda de alimentos. E o segundo ponto, eu queria chamar muita atenção para esse gráfico, é a questão do aumento do consumo de proteínas à medida que o PIB per capita aumente, tá?
e grande parte e até é interessante que no começo dessa reta, no começo desse gráfico, essa aceleração é ainda mais forte, tá? À medida que a população ela consiga aumentar a sua renda, a gente tem um maior consumo de proteínas, mudando um pouco a dieta, o regime alimentar deles, né, Tassiano? Exato. Quanto mais pobre a população, mais carboidrato consome. A partir de que a renda per capita vai subindo, aumenta o consumo de proteína na sua dieta básica. E eu queria conectar isso, João, com 2 slides atrás, quando você trouxe a importância da China. A China, nos últimos 20 anos, urbanizou 10 milhões de pessoas por ano. Foi quase que um Brasil que saiu do campo chinês e foi para a cidade. E o que significa o processo de urbanização? Significa consumir mais produtos industrializados, consumir mais produtos com valor agregado alto, com você tendo melhores salários, você melhora a sua renda per capita e começa a consumir mais proteína, consome mais soja, consome mais milho. Então, tem toda essa conexão o processo de urbanização é muito atrelado a esse processo de ampliação da renda per capita. Ótimo. E aí, até trazendo esse exemplo que o Tassiano deu, trouxemos aqui um estudo de caso, tá? Para vocês verem que a gente realmente está falando coisas que já existiram e já se concretizaram. Nesse gráfico, é muito interessante, e se todos conseguirem entender muito bem, se tiverem dúvida, coloquem nos comentários que eu vou tentar ajudar todos vocês a ficar muito transparente o como o agro está correlacionado ao PIB per capita, e não só isso, como a gente está na frente de uma gigantesca oportunidade, tá? Esse estudo de caso que ele correlaciona a importação de soja e o PIB per capita chinês. E aí o que eu consigo ver nisso? Eu consigo ver bem nítido que os dois se correlacionam, ou seja, andam juntos, e tem uma barreira ali dos $2.000 per capita, que ela é conhecida como uma barreira que a partir dali se aumenta muito o consumo de commodities. Porque as pessoas começam a se comunicar melhor, a se alimentar melhor, começam a utilizar mais infraestrutura, entre outros. A China, ao longo dos últimos 20 anos, passou essa barreira e, por isso, aumentou muito o consumo de commodities, principalmente soja, tá? 25% da população mundial está muito próxima dessa barreira e ultrapassando ela, tá? Egito, Índia, Nigéria, Indonésia, Bangladesh, entre outros, tá bem? Estão muito próximo dessa barreira. Isso pode destravar um novo superciclo, isso pode destravar muita demanda que deve ser suprida aqui pelo Brasil, tá? Isso é algo que está eminente, está acontecendo recentemente e que deve, de alguma forma, impactar positivamente, até possivelmente acelerar esse crescimento que o agro tem e tem tido nos últimos anos. A brincadeira que eu faço é o seguinte: você pega 70 milhões de pessoas ali no Egito, 200 milhões na Nigéria, 1 bilhão e pouco na Índia. Quando você soma tudo isso, é muita gente, né? E essa muita gente está crescendo sua renda 3%, 4% ao ano, e o consumo de carne ele cresce muito mais do que esses 3%, 4%. É muito importante a gente saber que existem produtos que crescem numa velocidade diferente conforme a renda vai crescendo. Dando como exemplo, essa barreira dos $2.000, que é uma barreira, vamos dizer assim, de país de renda bem baixa mesmo, quando a primeira coisa que o cara melhora na qualidade de vida dele é a alimentação, né? Depois que ele começa a ir para a classe média, ali perto dos $10.000, né, ou dos single digits, né, alto lá, então $8, $9.000 ali, que ele começa a melhorar? Já é um nível de vida de classe média, né? Então o cara compra geladeira, ele compra carro, o próprio país começa a fazer investimentos em infraestrutura urbana que vai muito aço, né? Então, ponte, ferrovia, rodovia, metrô, esse tipo de coisa, construção, né? Verticalização do país, vai muito aço. E daí o consumo de carnes e tal não cresce mais tanto numa velocidade muito grande. Então, pega um país já desenvolvido, né? Quando o americano ele ganha 3%, 4% a mais no ano, o consumo de alimentos já não cresce mais, porque o estômago o cara só tem um, né? O que ele vai gastar a mais nesse investimento marginal? Viagem, lazer, troca mais o iPhone, né? A renda crescendo, e acho que vários aqui que estão nos acompanhando já devem ter passado por isso em alguma fase da vida,
né? Conforme sua renda vai crescendo, os seus hábitos de consumo vão mudando e o que você mais consome também vai mudando. E a gente tem uma população muito grande, né? São aí 25% da população mundial, como disse o João, que estão muito próximos desse aumento de faixa de renda, em que o que mais cresce é o consumo de alimentos. E onde que vai ser a válvula de escape? De onde que vai vir os alimentos que essa turma toda vai consumir? Indianos, nigerianos, quem nasce em Gana é o quê? Ganês, eu acho. Ganês? Não sei. Vietnamitas e tal. Essa turma toda vai precisar comprar alimento de algum lugar. E a válvula de escape, quem vai trazer essa demanda, ou pelo menos um dos países que vai mais se beneficiar com isso, vai ser o Brasil. E até trazendo essa ideia da questão das pessoas indo do campo para a cidade, consumindo cada vez mais alimentos, proteínas, etc., a gente teve um processo de urbanização na China nas últimas 2 décadas, mas esse processo não terminou, tá? 2/3 da população chinesa está na cidade e 1/3 ainda está no campo. Quando a gente compara com os Estados Unidos, a gente está falando 90% nas cidades. A gente tem um outro país que é gigantesco, até maior do que a China, que cresce a sua população em um ritmo mais acelerado do que a China, que é a Índia, que também tem muito espaço para se urbanizar, tem muito espaço para esse crescimento. Então, assim, do meu lado, eu entendo que é um crescimento já contratado, e o país principal do globo que tem água disponível, terra e energia solar, para assim fazer fotossíntese crescer, é o Brasil, e as empresas que estão aqui posicionadas têm uma grande vantagem, têm uma grande avenida de crescimento pela frente. Uma coisa importante também falar, que eu acho que é pouco falado, mas que o Brasil ele faz negócio com praticamente todos os países do mundo, né? A gente tem visto, vamos dizer assim, uma certa polarização do mundo, né? Os países do Ocidente entrando em conflitos ali com a Rússia, a China não se posicionando muito e tomaram várias ações que não foram bem vistas por investidores estrangeiros na China no ano passado. Então, tem um mundo que tem gente que acredita que tem 2 polos, né? Um polo mais voltado ali para a China e Rússia, né? Obviamente com uma certa influência no Sudeste Asiático, e um polo mais ligados aqui, vamos dizer assim, à OTAN, né? Aos países da Europa e Estados Unidos. E o Brasil se dá bem com todo mundo, inclusive com a Rússia, né? Como importa de lá, antes de ter o conflito, o Bolsonaro estava lá negociando a importação de fertilizantes, que é importante para o agronegócio. Então, o Brasil é um país que se dá bem com todo mundo e tudo bem, né? Eu acho que tem 2 elementos importantes nessa fala, né? Primeiro, que sim, o papel da diplomacia brasileira, né? Tem tradicionalmente o papel do Brasil na ONU, né? O papel de diálogo constante, tanto que é o Brasil que abre, né, o encontro anual da ONU em Nova York. E o segundo é essa produção de alimentos, né? Quando você produz alimentos, você barra importação de aço, você barra importação de iPhone, mas produção de comida, ao barrar a importação de comida, você está tirando a possibilidade da sua população consumir isso. Então, é muito difícil fazer isso. Então, eu acho que é um outro elemento legal, né, nessa geopolítica mundial que fortalece muito o Brasil e coloca a gente no lugar de fala, né? Passa a ter lugar de fala no mundo inteiro. E também, para finalizar aqui, a gente não tem muitas armas, então, tipo, quando a gente vem falar, a gente não bota muito medo, né? É isso. Você sabe que pode confiar que não vai mentir, não vai vir nada, porque não tem muita arma. Não tem o que fazer. O que você quer conquistar daqui a 1 ano? E daqui a 4 anos? Você está preparado para entrar em campo em busca dos seus sonhos? Investir nos seus objetivos pode parecer uma corrida contra o tempo, mas não precisa ser. Com recomendações de um especialista, o jogo fica mais fácil. Você se aproxima dos seus sonhos investindo do jeito certo. Tempo, paciência e análises precisas. Invista para suas conquistas. E conte com a Suno para você chegar mais perto delas todo mês. Você está pronto? Você está pronta?
A gente joga junto, mas a vitória é sua.